Vamos iniciar aqui. No mais está tudo ok, né? 8h20, a gente já deu prazo demais para quem está entrando, né? A gente sabe que dia de segunda-feira é mais complicado para a maioria de vocês, de todos nós, né? Nós, professores, e vocês também, né? Tá vindo do final de semana, descansou, a gente descansou muito pouco nesse final de semana, já que teve o sábado letivo, que na realidade a gente só parou um dia, né? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Às vezes o microfone aqui está dando Sim, uma fugidazinha. É, aqui tá ok. Bom, como eu falei, nas aulas anteriores nós voltamos, né? Retornamos. Bom dia aí, Davi Leandro. Nós retornamos esse conteúdo da regionalização que ele foi trabalhado lá no início do primeiro bimestre, né? Aí, bom dia. Bom dia, Jamilson. Como houve a troca do livro, né? O livro anterior, quem trabalhou, o Araribá, chegou, vocês nem chegaram a trabalhar com ele, mas a gente planejava aula por ele. Ele trabalhava esse conteúdo meio que assim por cima, né, sucintamente no primeiro bimestre. Então, lá no primeiro bimestre, as primeiras aulas, nós trabalhamos um pouco sobre a questão da regionalização global. Como houve a troca, né, esse livro novo, ele trabalha no segundo bimestre. Então, a gente terminou todo o conteúdo, né, da parte de subdesenvolvimento, do entendimento sobre os lugares, sobre a pobreza dos lugares, né, a falta de desenvolvimento, subsistência dos países, de alguns países, né? Situação socioeconômica de alguns países. Isso no primeiro bimestre, né? E retornamos nesse segundo bimestre a esse tema, porque o livro aborda, então a gente meio que fez uma revisão, né? Então, as formas de regionalização, a questão do aparecimento dos continentes, tudo isso a gente fez uma pequena revisão aí na outra semana, né? Na semana passada. Nós trabalhamos na segunda e na sexta fizemos atividade. Bom, agora vamos dar sequência, né? Nós vamos fazer hoje eu não vou usar o livro, né? Mas a gente vai usar o assunto que está no livro, que relaciona a questão da, eu posso dizer, da dualidade de regionalização e o movimento de globalização, né? Então, como você já deve ter entendido aí, né? Essa globalização que eu falo, ela diz respeito a como a modernidade ela tem afetado os povos e as culturas, né? Então, estar globalizado, isso é um tema mais do nono ano, mas estar globalizado é estar por dentro das culturas e das tecnologias de consumo, né? Estar participando dos movimentos culturais, multiculturais globais, estar participando dessa expansão socioeconômica das telecomunicações, do aceleramento e da cultura que é promovido pelo processo de globalização. Ao passo que nós estamos estudando a regionalização. Então, são dois caminhos, né, diferentes. Enquanto que o processo de regionalização que a gente está trabalhando, ele agrupa e divide os lugares, a globalização ela é um contraponto, ela é um oposto. Ela vem desmanchar o que a regionalização quer. Porque o que a regionalização quer, o movimento de regionalização quer, ele quer agrupar lugares, pessoas, quer agrupar culturas, formando conjuntos únicos, né? Então, é interessante para que se regionalize, é interessante que pessoas, lugares, culturas, ambientes, né, determinados tipos de produções, né, desde dinheiro à indústria, né, se agrupem em conjuntos, né, formação de conjuntos. E a globalização, ela não quer essa formação de conjuntos, ela se contrapõe a esse conceito e ela quer, ao contrário, ela quer que forme, em vez de vários conjuntos, um único conjunto global, né? Por isso o nome globalização, globalização. Então, tornar global, né? Esse é o conceito, é o sentido de se globalizar, né? O nono ano já está bem avançado nessa discussão, porque é o que a geografia ela se ocupa em tentar trabalhar nesse oitavo e nono ano, é como o mundo lá fora, né, fora das nossas vistas, né, outros países, outros povos,
outras culturas, eles têm desenvolvido esses conceitos de modernidade, né? Na realidade, de pós-modernidade, né? A modernidade já está ultrapassada. O conceito de contemporaneidade, né? Ou pós-modernidade. Então, é comum, quando a gente está falando de globalização, a gente ter a intenção de que existe uma cultura que nos obriga a participar da globalização através do consumo. Ou seja, só é globalizado para a mídia, para a internet, para redes sociais, aquele que está participando dos movimentos culturais modernos, né? Então, e tem a questão do consumo, né? Está consumindo as coisas mais modernas, mais técnicas, aquilo que está na moda, né? Então, tem um modismo muito grande por trás da globalização, sim. E também um incentivo a gente estar consumindo para participar desse processo. São termos bem técnicos que eles fogem um pouco da regionalização, porque a regionalização ela é um processo que foge disso aí, né? Como eu falei, ela se contrapõe, ela vai contra o sentido de globalização, porque ela quer, enquanto processo de desenvolvimento, agrupar os países, agrupar as cidades, agrupar as pessoas, agrupar as empresas, as grandes indústrias, os grandes conglomerados internacionais em conjuntos que eles possam juntos se desenvolver mutuamente. Então, é um conceito mais aceitável para a questão de desenvolvimento econômico, sim. Né? Só um instante, pessoal. Voltando aqui. Né? Então, é um conceito mais aceitável para a questão de desenvolvimento, sim, a regionalização. Enquanto que a globalização ela é um conceito que debate a questão de individualização do capital, porém, de múltiplas culturas para os povos. Né? Então, é bem mais complexo. E comparando as duas, nós vemos muitas diferenças, né? Enquanto que uma quer somar, a outra quer separar. Né? Enquanto que a regionalização ela quer juntar em conjuntos, a globalização quer desmanchar os conjuntos e formar um conjunto só. Então, basicamente, se nós tivermos prova agora no segundo bimestre, tivéssemos, né? Não vamos ter avaliação de geografia nesse segundo bimestre, né? Estaria lá a primeira questão, né? Então, compare os processos de regionalização e globalização e aponte diferenças. Então, na prova vocês iam pensar quais as diferenças que vai existir nesses dois processos, já que essa questão é pessoal. Né? Primeiro, esse processo de regionalização que o professor está falando, ele diz respeito a formar conjuntos de lugares, né? Agrupar os lugares em conjuntos. Mas aí vai mais além disso, né? Não vai só ser os lugares que vão estar agrupados. Serão as pessoas, né? Esse termo se abrangiu, né? Inicialmente seria lugares, mas hoje são pessoas, são empresas, é o próprio capital que é produzido, né? A grande produção industrial, como eu posso dizer, as mídias de telecomunicação, os sistemas de telecomunicação em geral. Então, isso é regionalizar, agrupar em conjuntos. Enquanto que o termo globalização, ele é diferente porque ele, em vez de agrupar em conjuntos, ele entende que deve ser tudo um conjunto só, com livre circulação, né? De pessoas, de capital, de culturas principalmente, e essa cultura ela é voltada para o consumo, infelizmente. Não deveria ser, né? Mas aí acontecem alguns problemas. Por exemplo, quando eu começo a globalizar e eu junto todo mundo num conjunto, num saco só, né, numa caixa só, todos os lugares, independente de fronteiras e independente do que é produzido, e também independente das culturas desses povos, todo mundo junto, o que é que vai acontecer? Muitos povos, como o nosso, estão perdendo um pouco da sua identidade, das suas próprias características. Né? Então, é comum, nesse movimento de globalização, nós estarmos acelerando as telecomunicações, né? Quer dizer, hoje estamos muito mais conectados, estamos muito mais próximos, se comunicando muito mais rápido, porém nós perdemos vínculos com quem está bem próximos da gente. Né?
muitas vezes vocês falam mais aqui no Google Meet com os professores de vocês e falam muito pouco até com os próprios familiares que estão na casa de vocês, né? Então, isso eu posso dizer, uma consequência desse processo de globalização que acelerou e mudou a vida das telecomunicações, né? Nós nos comunicamos muito mais rápido com quem está longe, com a distância, né? Vencemos a distância muito rápido, porém, no nosso entorno, né? Quem está próximo a nós perdemos um pouco de contato, né? Essa atenção é desviada por isso, né? Então, essa aceleração dos meios de comunicação, ela é uma chave, uma peça importante para que esse processo de globalização ele aconteça. Sem ela, não tem como a globalização ela se expandir, precisa da telecomunicação, né? Então, quando eu estou falando de telecomunicação, é a internet mais rápida, são meios de comunicação, né, mais rápido, como e-mail, como redes sociais, é, que sejam mais rápidas, que você possa passar uma informação mais rápida, tipo Twitter, né? Os blogs, né? Os sites informativos, né? Aqueles aplicativos de notícias e tal, né? Esse tipo de coisa. Que você, se você forem observar, é muito mais rápido a vinculação de notícias dessa forma do que propriamente pelos jornais de TV, né? Que, por exemplo, antigamente as pessoas tinham que esperar o dia todo para assistir na televisão o Jornal Nacional de 8h30, né? Porque era a notícia com mais credibilidade. E muitas vezes a casa também só pegava a Globo. Então, acontece que para você ter acesso à informação do que está acontecendo no mundo, você tem que esperar o dia todinho para chegar à noite para poder assistir. Hoje não, hoje todo mundo tem um smartphone na mão, né? É bem comum e todo mundo tem um grupo de WhatsApp e sabe tudo que está acontecendo na cidade. Se você tiver num grupo, você sabe onde aconteceu um determinado tipo de acidente ou onde aconteceu, onde está acontecendo, vamos supor, uma distribuição de algum material. Você está por dentro, né? Se você procurar informação, você vai estar por dentro do que está acontecendo dentro da sua cidade. Rápido, não só na cidade, mas no estado, no país, no mundo inteiro, né? Até mesmo com as próprias pessoas que você conhece, ok? Então, é interessante que haja esse aceleramento das telecomunicações, porém, a gente sabe que isso aí também vai gerar consequências, né? Mais estresse, né? Mais, a pessoa fica mais, como que eu posso dizer, como o nordestino fala, mais agoniado, né? Com tanta coisa acontecendo e você às vezes não dá conta. Vocês que são jovens já sentem essa dificuldade de não conseguir dar conta de tudo, né? Aí vem a pressão, aí vem a pressão em cima do que está acontecendo, que você já não consegue acompanhar, né? Eles chamam isso, né, os estudiosos, de aceleração contemporânea. Tudo acontece muito rápido, tudo está acontecendo muito rápido em decorrência desse processo de globalização, né? O que é regional, a regionalização ela vai sendo esquecida, né? Os grupos que eram formados, eles vão sendo esquecidos, vai se formando um único grupo onde várias culturas coexistem, né? Outro exemplo disso, por exemplo, você está numa festa, né? Vocês vão ao centro, numa festa, aí é comum as pessoas escutarem músicas de outros lugares, né? Como funk, como rock, como pop britânico, americano, e por aí vai, né? Então, a influência musical, a influência cultural, a influência da cultura estrangeira, a cultura, a comida de outros povos também, né? Por exemplo, é comum hoje a gente encontrar fast food, que no passado não era coisa tão comum você encontrar fast food, comida de outros povos, tão fácil, né? Hoje é comum, né? E só é globalizado, né? Ao entender dos estudiosos, só está participando desse processo de globalização, né? Só é globalizado quem está consumindo essas coisas, né? Só um instante novo aqui, pessoal. Voltando aqui. Bom, pessoal, então é uma coisa interessante para a gente estar iniciando nossa aula hoje, pensar como esse processo de globalização ele está se opondo ao processo de regionalização que a gente está estudando. Então, são duas coisas separadas
que surgiram em momentos históricos diferentes, né? A regionalização ela vem, passa por várias etapas, uma etapa física, né? Uma etapa de filosófica, né? De divisão de lugares, de agrupamento de lugares, né? Passando por muitas características que são comuns a ela, né? E em outro momento histórico nós temos a globalização, que já vem do interesse mercantilista, né, capitalista, de estar produzindo, de estar consumindo e de estar vendendo o que se é produzido de forma mais rápida e acelerada, né, e tornando a vida das pessoas, a vida dos lugares, a vida das grandes cidades em um grande produto que pode ser consumido e compartilhado por todas as culturas. Então é por isso que a gente caminha, né, de forma global a todo mundo ter os mesmos costumes, né? E vamos esquecendo um pouco dos nossos próprios costumes, né? Culturas e identidades culturais próprias, né? Um pouco, por exemplo, um pouco da cultura nordestina, ela vai se perdendo com o passar dos anos, porque nós vamos adicionando à cultura nordestina elementos de outras culturas, né? Como músicas, como comidas típicas de outros lugares, e um pouco da nossa cultura nordestina ela vai se perdendo. Ao passo que a cultura de outros lugares, elas vão juntando elementos da nossa própria identidade cultural e mudando a cultura deles também, né? Então, hoje, nesse mundo global, né, o resultado disso é que nenhum povo no mundo hoje ele é mais culturalmente, como que eu posso dizer, culturalmente único, né? Ele não é mais culturalmente único. Ele acaba tendo elementos de vários povos e várias culturas do mundo. Alguns povos mais e alguns menos, né? Mas no final das contas, todo mundo está perdendo um pouquinho da sua identidade cultural e recebendo elementos de outras identidades culturais de outros povos, né? Deixa eu abrir aqui o microfone de algum de vocês para a gente poder debater esse tema aí um pouco polêmico, né? Então, começar aqui por cima. Vamos começar por quem entrou primeiro. Marcela Neres. Oi. Marcela, não pude deixar de, porque vai mesmo de encontro à minha fala aqui, né? Que eu estou falando de outros povos, de outras culturas. E eu não pude deixar de observar que você usa uma figurinha no seu nick aí, não sei se ainda chama assim, né? Antigamente se chamava. Foto de perfil. A foto de perfil, exatamente, Thaís, era isso que eu queria dizer. Essa foto de perfil aí, que é uma personagem de um anime, né? Você gosta de culturas de outros povos, como a cultura dos animes japoneses, Sim. né? E comparando com a nossa cultura aqui, o que é que você acha de diferente a cultura deles para a nossa? Sua opinião. Muita coisa. O que é que você acha interessante na cultura deles assim? Que você acha chamou sua atenção? O jeito de andar, o jeito de se vestir, A comida. a comida, né? A música, tipo K-pop, essas coisas assim. Gosta, não? Não, nunca ouvi, não. Nunca ouviu, não, K-pop? Nem eu. Só vejo os alunos falar. Mas se alguém já ouviu aí, né? Mas mesmo assim, outro tipo de. Você gosta de outro tipo de cultura de outros lugares? Ou você sempre foi aqui de Açu? Morou aqui em Açu? Não, eu gosto de algum tipo assim, de cultura de outros lugares também. Muito bem. Agora vamos para outra aqui. Thaisa. Oi. A internet tava só caindo aí, hein, Thaisa? Foi. Meu telefone bugou aí, sem querer apertou o botão de sair. Thaisa, você conhece, assim, culturas de outros lugares? Ou você gosta de cultura de outros lugares, né? Eu tô numa, assim, vibe, digamos, de assistir séries coreanas e tal. Isso, você foi. Gosto bastante. Doramas. Eu não sei nem o que é isso, mas eu acho interessante a cultura de outros povos, né? Como professor de geografia, né?
eu tenho que meio que conhecer de forma global, né? E a gente sabe que, vamos supor, o que é nossa cultura nordestina aqui? A gente tem o cordel, a gente tem a literatura os romances, né, nordestinos, né, esses romances clássicos, né, que os professores de português eles passam aí para vocês, né? E às vezes eu vejo que ele está um pouco distante da nossa realidade. Assim, a gente não tem mais aquele tipo de vida que é apresentada nos livros. Aí acaba que a gente não se identifica tanto, né? Ou nem um pouco sobre o que é apresentado. Tipo assim, você já assistiu o Alto da Compadecida, Thaisa? Já, um bocado de vez. Pronto. O Alto da Compadecida ele retrata bem o Nordeste, mas é um Nordeste de 100 anos atrás, basicamente, né? De uns Bem antigo e tal. anos 30 por aí, né? Então, praticamente 100 anos atrás. Então, hoje, o Nordeste já não é mais daquele jeito, não é isso? Com certeza não, mudou É, totalmente. Atualizou então, e tal. exato. Aí o jovem nordestino, ele não se identifica mais com aquela paisagem cultural que é mostrada ali no filme, né? Que é riquíssima, né? Mostra muito da nossa cultura. Mas só que nossa cultura não é mais aquela, né? Só de fome, só de seca, só de miséria. Não é mais só aquilo, né? Hoje nós temos desenvolvimento e temos acesso à tecnologia e telecomunicação. Então acontece que nós, né, nordestinos, acabamos às vezes influenciados por exemplo, como você aí, cultura estrangeira, séries coreanas lá e tal, né? Animes, mangá, essa é outra forma de vivência, é a vivência de outros povos, né? Então, você acaba achando mais interessante a cultura de outros povos e esquecendo, né? Não intencionalmente, né? Ninguém faz isso porque quer. É meio que a influência que chega até nós, né? Nós somos bombardeados, né? Por coisas que vêm a todo tempo a nosso encontro, não é isso? Deixa eu ver outra aqui. Agora eu vou falar outra coisa que a gente está tendo muito acesso no nosso cotidiano, né? Deixa eu ver aqui outra aqui. Pode falar. Nicole, pode abrir o microfone? Tá dando certo aí, Nicole? Tá só digitando? Falo já com você, se você não está podendo abrir agora. Adla também, o microfone não tá funcionando não, Adla, o seu? Adla Macedo? Pode abrir o microfone, Adla, para falar com nós? Ô, professor. Pronto, a gente quer ouvir sua voz, Adla. Adla, quais as coisas de outros povos, de outras culturas assim que você gosta de, de consumir, ou de assistir, ou de participar, o que acha interessante? Professor, eu gosto assim de assistir uns romances coreanos, que é bem legal. Dorama, É muito top. tudo. Sim, muito bom. Interessante, né? Legal. Eu não gosto muito dessas coisas, não, mas que bom que vocês gostam de outros povos, outras culturas, assim, que vocês acham interessante, né? Que é bom ampliar nosso ramo de conhecimento, né? Deixa eu ver outra aqui que possa falar. Oi. Camila, quais, assim, os aplicativos que você acha que você utiliza que são de outros lugares, que mostram outras culturas, aplicativos, assim, de celular ou computador, esse tipo de coisa? Tecnologia, porque todo dia a gente é bombardeado com muitos anúncios, né, de, de, de coisas que são vendidas e comercializadas quando a gente está acessando a internet, né? Alguns desses anúncios, eles dizem respeito à intenção, né, de diversificação de culturas de outros povos. Aí, quais os que você mais percebe assim, que tem aparecido, né, que mostra a cultura de outros povos, que você acha interessante? No meu não tava aparecendo nenhum, não, mas eu tava assistindo um Dorão também. Sim, tô entendendo. Estou falando assim, quando a gente tá no YouTube, aí que vem aqueles anúncios tipo TikTok, tipo Kawaii, isso. Kawaii, pronto. Você acha que isso aí ele está tentando vender um produto, né?
de outros lugares? Ou você acha que isso já parou para pensar nisso? Sim, eu acho que é para vender um produto. Para vender, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ao passo que eles querem, como que eu posso dizer, divulgar uma marca, né? Eles também estão a serviço do processo de globalização para que a gente possa consumir, né? Tipo assim, só é gente quem tem TikTok, né? Assim, a É ideia, verdade. a ideia é essa. Então, só é globalizado quem tem TikTok, só é moderno quem tem TikTok, né? Só O é resto é cringe. pronto. Sim, Esse agora tá indo. Eu. Vocês chegaram onde eu queria chegar. Né? Deixa eu ver quem que não participou. E ainda. Quem não falou ainda? Nádia. Oi. Nádia, da nossa cultura nacional, assim, o que é que você acha que está se perdendo? Da nossa cultura nordestina ou do Brasil, o que é que você acha que a gente está esquecendo mais? O que é que a gente está deixando para trás? Ai, não sei, mas acho que pode ser os costumes de antes. Tipo assim, as brincadeiras de antigamente. É, tipo isso. Hoje a gente não vê mais nem criança na rua direito, né? Brincando de bola Vê ou mesmo não. É, tudo no celular. se der um celular a uma criança, ela não quer sair de casa mais. Ela quer ficar em casa no Wi-Fi o dia todo, ou jogando, ou se comunicando com as outras pelos WhatsApp e tal. Né? Aí vem essas aulas remotas, aí pronto. Aí tirou mesmo da rua. Se eu der uma volta rápida aqui no meu bairro, raramente eu vejo uma criança na rua. Raramente, contado. Se veio Ah, um ou pois aqui na minha rua tem uma quadra perto aqui de casa, não sei, é cheio de meninos jogando bola. porque Não sei também como ainda tem. eu acho que chega uma hora, Thaís, é que eles ficam estressados e tem que sair de dentro de casa. É, Mas viu? a primeira opção não é sair de casa, não, viu? É Free Fire. Então, Nádia, o que é que a gente está esquecendo que você falou aí foi as brincadeiras, né? O que mais? Sim, os costumes de antes. Os costumes, né? Tudo bem. Deixa eu ver quem aqui não falou ainda. A nossa sala hoje está pequena. Davi Leandro. Davi, tá ouvindo? Fala. E com relação assim à TV em geral, né? TV, internet e tal, essas tecnologias modernas que a gente está utilizando aí. Quais as brasileiras que a gente está um pouco esquecendo, assim, e as internacionais que a gente está preferindo, né? Você acha que está tendo uma mudança, né? Ou não? E a gente continua fiel às nossas culturas e raízes, tradições, ou a gente está englobando um pouco das culturas de outros povos também? Rapaz, aí tá se misturando, né, pô, com as outras culturas, tá ligado? Tá entendendo? Eu assisto muito jogo de Ah, nós futebol. estamos se acostumando com as outras coisas, né, pô, assim, juntando com os cabos, fazendo... Começando as outras culturas dos povos também, sim, é isso aí, velho. Você já reparou que hoje a molecada, eles gostam mais de times estrangeiros, tipo da Champions League, Não do é que isso, pô, propriamente dos nacionais? tem caba que nem, meu filho, não gosta nem de assistir jogo do Brasil. Fala que não é só pra ver mesmo. A molecada que eu falo todinha, eles preferem assistir a Champions, por exemplo, prefere assistir o PSG, o Real Madrid, do que propriamente o jogo do nacional. Assim. É verdade. Se eu pergunto se eles preferem, tipo, ver na TV ou na internet um jogo do Paris Saint-Germain ou ir aqui no estádio de Gazão ver o jogo do Açu, eles preferem o jogo da TV. Não é isso. Nem sabe nem que Açu tem time. Tem deles que não sabem. E Açu tem time? Meio que foi esquecido, né? Nossas próprias raízes. É Está verdade, é sendo esquecido. lamentável. Bom, no caso, a globalização em geral, eles não veem isso como uma questão assim negativa, né?
eles só veem que a gente está ampliando nossa gama de conhecimento. Esses defensores da globalização, eles querem que a gente amplie nossa gama de cultura, né? Nós conhecemos culturas de outros povos, né? No caso aí das meninas que assistem séries coreanas, mas que a gente não esqueça, por exemplo, a cultura nacional, né? Então, se eu ler um livro dos Estados Unidos, né, de um escritor americano, eles também querem que a gente leia o escritor brasileiro, né? Só que devido ao tempo, né? Então, amplie nossa cultura, mas não esqueça nossa identidade cultural, nossas raízes próprias, né? Então, é uma coisa a se pensar, e a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Por exemplo, eu gosto bastante de rock inglês, de escutar rock inglês. Em compensação, eu não ouço nada da cultura e da raiz popular brasileira, né? Então, a gente acaba aqui substituindo. O ser humano ele não é um robô, que você vai lá, tira uma gaveta e bota outra, né? Ou tira uma coisa da gaveta e bota duas. Não, isso não acontece, não é isso? Bom, É verdade. verdade. Eu vou passar aqui o videozinho que eu separei, não é só um, né? São alguns. Depois a gente comenta, porque nossa aula está terminando. Tá? Já 9 horas. Deixa eu ver se eu compartilho isso aí. E aí, pessoal, vocês sabem o que é a globalização? Então, a globalização, portanto, é um fenômeno social, econômico, cultural, político, e ela envolve várias empresas multinacionais, transnacionais, de modo a interligá-las entre si. Desse modo, então, dizemos que os meios de comunicação, através da internet e das redes sociais, foram um grande propulsor para este fenômeno. Mas não para por aí. Grandes empresas tiveram um importante papel neste processo, mas os meios de transporte também foram essenciais. Mas enquanto tudo isso começou? A globalização já teve início no período de expansão marítima europeu, onde as relações econômicas entre a Europa e o mundo já eram bem expressivas. Não podemos deixar de lado a fase do capitalismo industrial, que foi um processo de suma importância para o desenvolvimento tecnológico até chegarmos ao capitalismo financeiro. Mais recentemente, a partir do século XX, vivemos então a fase do capitalismo financeiro, momento esse de grande intensificação do processo de globalização devido à grande velocidade dos avanços tecnológicos. No começo da Revolução Industrial, por exemplo, as locomotivas a vapor já eram um grande indício desses avanços. Já na segunda Revolução Industrial, veremos também o surgimento de novas fontes energéticas e também o uso do petróleo. Mas não para por aí, veremos que vem adiante. Com os avanços nos meios de transporte cada vez maiores, veremos também muitos avanços no setor energético. Sem dúvida, o avanço nos meios de transporte trouxe inúmeros benefícios para o setor turístico e a prestação de serviços de modo geral. Mas seria a globalização apenas flores? Certamente não. Existem inúmeras críticas de intelectuais, geógrafos, pensadores das ciências humanas que fazem duras e severas críticas ao processo de globalização e à desigualdade oriunda deste processo. Repare nessas charts e você perceberá que a globalização pode também acentuar as desigualdades, uma vez que nem todos os avanços tecnológicos, os avanços no meio de comunicação e transporte são democratizados e de acesso a todos. Muitas vezes isso não ocorre. Como você pode perceber nessa chart, em alguns casos o processo de globalização pode acentuar ainda mais o modo de exploração e a influência cultural e econômica que as potências exercem nos outros países. Você não vê o McDonald's, a Coca-Cola? Esses são apenas alguns exemplos de como a globalização interfere os outros países no mundo.
É claro que esse processo tão complexo não pode ser representado apenas como uma animação ou uma charge, mas acredito que tudo isso pode ser útil para o nosso entendimento. Veja esse mapa abaixo, que forma interessante de ilustrar e representar o processo de globalização. Vou terminar também deixando na descrição o link para uma música muito interessante que um autor chamado Branco Obran criou para representar também artisticamente um pouco do processo da globalização. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, pessoal, esse videozinho é só para a gente ver algumas imagens que reforçam o que a gente está falando, né? Que a globalização, ela junta as coisas, né? Em vez de separar, diferente da regionalização, que ela separa as coisas em lugares, né? Então, meio que a regionalização, ela esquece que é necessário se produzir. Por isso que foi um processo que foi muito criticado, né? Principalmente pelas empresas. As empresas, elas não querem regionalizar, né? Pelo contrário, elas querem globalizar, que é uma coisa inversa, né? Elas não querem separar, elas querem juntar todo mundo dentro de um único lugar para poder consumir, né? Para poder vender, para poder produzir e com isso obter os lucros financeiros, ok? Então a gente percebe também que tanto os dois processos, eles meio que são controlados, né? E esse controle, né, nós estamos no centro, nós que eu digo trabalhadores, né? Eu, vocês, os pais de vocês, né? Professores, estudantes, nós estamos no centro desse processo, mas não como quem toma de conta do processo, e sim como pessoas que são controladas por ele, né? E esse controle, ele meio que fica na mão das grandes empresas, né, que foram apresentadas aí. Eu gosto de trabalhar esse vídeo porque ele tem algumas imagens que eu pauso e peço para os alunos estarem comentando, né? Então, a gente pode fazer isso em outro momento. As pessoas, elas meio que são controladas por essas empresas que são apresentadas. Então, como a economia, ela coordena, ela dá um norte às nossas vidas, né? A economia que eu falo é a questão do emprego, a questão da geração de renda, o governo dos países. Então, há uma associação entre elas. Elas se juntam e nós que meio que somos direcionados dentro desse processo, nós somos manipulados, direcionados. Eles ditam, né? Eles, né? A gente vai falar nisso agora. Eles ditam o que a gente deve fazer, o que a gente deve assistir, o que a gente deve consumir, aonde a gente deve ir, o que a gente deve participar, ok? O que a gente deve ou não fazer dentro desse processo de regionalização e globalização, né? Ou contra a regionalização e pró, né, a favor da globalização. Porque senão a gente, segundo eles, vai ficar ultrapassado, né? Vai ficar, como é que eu posso dizer, alheio, né, fora desse processo de globalização. E uma pessoa que não é globalizada, ela é excluída, né? Ela é esquecida, né? Aquele que não tem um celular moderno, né, que tem uma lanterninha, ou que anda com roupas fora de moda, ou com sapatos ou chinelos, né, ou calçados que ninguém usa mais, né, ou tem um carro muito antigo, ou tem uma moto muito antiga que não é mais, assim, moderna para os padrões da globalização, meio que são esquecidos nesse sistema. E quem dita isso são essas grandes empresas, né? Eles aí, empresas juntamente com os governos, que dizem que nós, cidadãos, né, estudantes, professores, famílias em geral, para participar desse processo, eles têm que trabalhar e têm que consumir. Exato? Ok? E também nossas culturas, elas meio que são esquecidas em prol dessa cultura de consumo, né? Por exemplo, como falou no vídeo, né, os jovens em todo o mundo, eles, nesse processo de globalização, os jovens em todo o mundo, é interessante que eles tenham os mesmos gostos, as mesmas afinidades, utilizem e vão aos mesmos lugares, né, tenham as mesmas formas de falar, né? Vocês já observaram que, por exemplo, um jovem de Açu, ele hoje fala muito, tem muito o sotaque parecido com pessoas de outros lugares, porque muitas vezes a gente está se comunicando via internet com
pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, ou do Centro-Oeste, de Goiás, né, de Minas Gerais. A gente fala na internet, eu uso muito Discord, né, que eu jogo. Então, a gente fala, acaba absorvendo gírias de outros lugares do país, né? Então, eu acabo que, às vezes, absorvendo formas de falar de outras culturas, de outros povos do nosso país. Assim como eu falo bastante, as pessoas começam a pegar um pouco do meu sotaque nordestino também. Então, há essa interação, e é interessante para que essa globalização aconteça. Não sei se acontece com vocês isso, mas é interessante que a globalização aconteça, né? Que exista essa troca de culturas, né? E troca de culturas. Mas dificilmente a gente vai perder um pouco da nossa identidade, né? Então, como eu falei, existe esse controle, né? Por parte deles, né? Deles que falam aí no vídeo, né? Que meio que ditam o que a gente deve consumir, onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, ok? Deixa eu até passar aqui um. Alguém quer comentar, pessoal? É bem interessante isso aí, né? Que é um pouco de debate. Ou se acontece isso com vocês também, pode falar aí, enquanto eu procuro outro vídeo aí. Comigo, não. Você não já parou para pensar, é a Thaisa que falou? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Aham. Você não já parou para pensar se você está sendo influenciada por outras pessoas no seu dia a dia, não, Thaisa? Parar para pensar, não, mas eu acho que sim. Acaba que sim, né? Porque onde a gente está, se você está na internet, se você está na TV, se você está em casa, se você vai ao centro, vai à rua, vai ao supermercado, se você vai ao banco, né, a uma casa lotérica, em todo canto a gente é bombardeado com outros elementos de outros povos e outras culturas, mesmo na nossa cidade de Açu, né? Você só não consegue absorver isso se você estiver numa comunidade rural que não tenha ninguém de outro lugar e você não tem acesso à comunicação nenhuma. Achei. Essa aqui que eu quero, a versão acústica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu achei essa música ela é bem interessante. Ela meio que critica, né, de forma bem poética, né, é uma música bem lentinha. Quando eu escutei a primeira vez, eu não dei nada. Depois que eu fui ouvir, ela é uma crítica a esse processo de globalização de culturas de outros povos, né, que a gente está tão presente. Então, a gente acaba que absorvendo essa cultura que ele fala aí na música, né, que as pessoas, elas são guiadas, né, são ditadas por esse processo de globalização e que as grandes empresas, que no caso são eles, né, ele que fala aí, eles, né, quem são eles, né, são as empresas que ele estão ditando a vida dele, né, no dia a dia. Deixa eu passar aqui depois eu comento para encerrar. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Que são. Corrida contra o relógio, silicone,
contra a gravidade. Dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. E eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Me digam, quem são eles? Quem eles pensam que são? 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 Vender, comprar, vedar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem nos deixar com sede, não querem nos deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Deixa eu voltar aqui para vocês, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu baixar esse negócio. Então, pessoal, a música aí, né, ela meio que continua o que o outro vídeo falou, né, que existem empresas, né, que comandam esse processo de globalização, né, na realidade partiu delas nessa expansão desse modo de produção capitalista, né, e fazendo com que a nossa vida ela se torne mecanizada, né? Nós somos produtos na mão deles, né? Produtos que vão participar do processo de produção, que vão consumir a produção, e nós entre si vamos espalhar o que é produzido, né? Nós vamos espalhar, disseminar as ideias desse consumo, ok? Ele fala até um termo aí bem técnico, né, da geografia, que é a obsolescência, né? Que existem dois tipos, que é a programada e a perceptiva, né? Ele fala da obsolescência programada, quando os produtos que são produzidos no meio industrial, eles são programados para ter seu fim, né? Por isso que alguns produtos que não deveriam ter data de vencimento, validade, chega um momento que ele meio que se desfaz, ele meio que para de funcionar por si só, sem nenhuma explicação, né? Isso eles chamam obsolescência programada. Acontece muito com alimentos, né? Mas hoje em dia, até com equipamentos eletrônicos, eles já não são feitos para durar, né, muito tempo. Por exemplo, 2, 3, 4 anos em média, né? Mas tem coisa que você compra eletrônica que dura muito pouco. Isso é a obsolescência. Ele foi programado para chegar um tempo e parar de funcionar, né? A outra forma de obsolescência é a que mais nos afeta, que é a perceptível, né? Quando a gente começa a perceber que a coisa está fora de moda. Então, quando você tem algum objeto, ou você usa, ou vê na rua algum objeto que ele está fora de moda, que ninguém está usando mais, todo mundo está criticando o uso, né? Como até mesmo um brinquedo, ou até mesmo uma peça de roupa do seu guarda-roupa, ou vamos supor, uma camisa de antigamente, que ninguém usa mais, aquela cor, aquele modelo, né? É uma coisa muito velha que ninguém quer mais usar, né? Esse muito velho é relativo, mas aí esse tipo de obsolescência, apesar do produto estar inteiramente bom, a gente chama de obsolescência perceptível. A gente percebe que a coisa já está ultrapassada, né? Está bem ultrapassada. Pessoal, são 9h10, eu vou fazer aqui a chamada, né, de hoje, para a gente poder encerrar. Alguém quer fazer algum comentário? Dar alguma sugestão? Abra aí o microfone aí para falar um pouco.
hoje, 19. Deixa eu ver quem está presente aqui. Thaisa, Aqui, Davi Leandro, Nádia, Tô aqui, Davi Leandro. Camila. Tô aqui. Camila é Vitória Camila, né? Sim. Marcelo, e Nicole. Muito bem. Então, pessoal, alguém tem algo mais a completar? Ou a gente vai ficar por aqui mesmo? Ficar por aqui mesmo, não tem nada não pra comentar. Pronto. Já botei, Marcelo, a sua presença, viu? Então, pessoal, por mim, hoje aqui está encerrado, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí. Isso aqui é só introdução, né? A gente está tentando fazer essa comparação de regionalização e globalização para poder seguir, né? A gente já está bem perto de terminar esse conteúdo, para poder seguir adiante o nosso conteúdo aí, ok? Hoje não tem atividade, a atividade de hoje foi falada, né? A participação de vocês é que vale ponto, né? A participação falada de vocês. É assim que eu prefiro. Eu prefiro que durante a aula o aluno participe da aula, né? Comente, dê sua explicação, e eu vou anotando aqui a atividade de acordo com a participação de vocês, né? No caso é o ponto da atividade e a participação. E na sexta-feira a gente continua, né? Essa semana a escola está com a programação. Alguns dias vocês não vão ter aula, porque vai ter capacitação aí para os professores, né? Esse possível, né, retorno ou não retorno das aulas aí nesse momento. Ok? Algo mais? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou a gente vai encerrar por aqui? Valeu. Fone massa, tá? Gostei. Rapaz, eu não duro com fone não, viu? Eu É que nem comprei esse, eu. daqui um dia ele já... Mas também eu uso bastante, né? Eu também comprei um headset, filho, não durou 2 meses, claro. Não dura nada. É foda. Eu já Valeu vou- aí, professor. Valeu, já vou com 2 esse ano. Tchau, professor. É Tchau. osso. Valeu. tchau. Valeu, tchau, Nádia. Tchau, Marcelo.